Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje vamos ter mais uma aula de história. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar, abram na página 142, no módulo 3, Mercantilismo, o lado econômico do absolutismo. Então, na aula passada vocês aprenderam sobre o absolutismo, aí como os reis aumentaram o seu poder e como eles fizeram para manter esse poder, né? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a economia na Europa durante o regime absolutista, os regimes absolutistas, né? Saibam o seguinte: o rei ele era responsável por controlar a economia e o comércio, ok? Era o rei que definia a cobrança de impostos. Essa política econômica durante o absolutismo ficou conhecida como mercantilismo, ok? Observe a imagem ao lado, né? Uma celebração com várias pessoas, além do rei e do clero, várias pessoas da corte, né? E como que era feito então para manter, né, os gastos da corte, para manter o exército, né, os gastos pessoais do rei, os gastos do Estado, né? Para vocês terem uma ideia, calcula-se que no Palácio de Versalhes, na França, cerca de 10 mil pessoas compunham a corte do rei. Essas pessoas eram servidas por 50 mil servidores e criados. Os custos para manter o rei e sua corte em meio ao luxo, aos bailes, jogos, espetáculos de arte, caçadas, eram altíssimos. Então vamos entender um pouco de onde saía, né, a renda para que ele mantivesse todos esses luxos, ok? Um elemento básico, então, do mercantilismo é a intervenção do rei na economia, ok? Então, decisões sobre preços, quantidade de mercadoria, né, que deveria ser produzida pelos burgueses, valor de salário, como deveria ser exploradas as colônias. Então, era a responsabilidade, era uma decisão do rei, ok? Assim como estimular o desenvolvimento de manufaturas, o aumento de reservas de ouro, de prata, tá? Só para detalhar para vocês, manufatura então são as fábricas, né, que dependem de trabalhos ainda manuais, ok? Embora a burguesia fosse dona então das companhias de comércio e das oficinas de produção, elas tinham que administrar os negócios de acordo com regras estabelecidas pelo rei. Existiam então limitações, beleza? Nós vamos conhecer mais a fundo, então, as características básicas do mercantilismo, que são elas, como a gente já conversou um pouquinho sobre o estímulo ao comércio. Então, é interessante que o reino, né, tenha um comércio forte, que isso vai gerar riquezas, que ao mesmo tempo vai gerar também pagamento de impostos, taxas que vão chegar para o rei, ok? O metalismo, o protecionismo, a balança comercial favorável e o colonialismo, ok? São elementos básicos, características básicas do mercantilismo. Nós vamos ver uma por uma. O metalismo, né? Então, o acúmulo de metais preciosos, o ouro e a prata principalmente, eles podiam ser obtidos por meio de exportações, né, com pagamento pelas exportações, ou do controle direto das minas de onde os metais eram extraídos, ok? Então, metalismo é o acúmulo de metais preciosos, ouro e prata. O que é o protecionismo? Vem de proteção, proteger então a economia nacional. Era então uma cobrança de taxas sobre produtos estrangeiros para torná-los mais caros que os nacionais. Assim, era desestimulado as importações e estimulado a produção nacional, né? Então, o produto que vinha de fora, devido às taxas, ele acabava sendo mais caro que o nacional. E isso estimula as produções nacionais, locais, ok? Então, assim, não seria necessário importar tantos produtos.
Essas taxas também são chamadas de barreiras alfandegárias. As alfândegas são postos do governo que existem até hoje, né? Elas regulam a entrada e saída de mercadorias nas fronteiras, portos, aeroportos, onde também é controlada a entrada e saída de pessoas, né? Então é algo que existe até hoje, essa proteção, ok? O próximo item é balança comercial favorável, né? Então aqui vai existir um incentivo às exportações para que o Estado obtenha mais recursos, mais lucro, e assim desestimular as importações, né, como forma de manter o dinheiro no reino. Então observem essas duas balanças que temos aqui. No primeiro caso, é um caso de balança comercial favorável, positiva, né? É o superávit. Então quer dizer que está entrando mais dinheiro do que saindo, né? Se está entrando mais do que saindo, eles têm lucro, tá? Então aqui é um caráter positivo da economia. Quando o país, né, a nação, o reino, ele importa mais, ou seja, gasta mais do que arrecada, né? Então entrou menos e saiu mais dinheiro, ele vai ter o que a gente chama de déficit, né? Então aqui a balança comercial é negativa, é desfavorável, tá bom? É óbvio que os reis absolutistas vão buscar sempre uma balança comercial favorável, né? Já vimos que os gastos eram altíssimos, né, para manter o reino. Outro aspecto básico do mercantilismo é o colonialismo, né? Essa relação entre metrópole e colônia, do qual faz parte a história do Brasil, né? Brasil que foi colônia de Portugal. As colônias, então, forneciam metais preciosos, produtos raros para a Europa, tá? Elas se tornavam compradoras dos produtos que a metrópole exportava. Detalhe, a metrópole detinha o monopólio do comércio com as colônias e controlava os preços. Então as colônias eram presas a um único comprador, que colocava o preço de acordo com os seus interesses. Então era bem desfavorável essa relação. Ok? Observem aqui nesse mapinha acima, né? Produtos então manufaturados que saíam da Europa eram vendidos nas colônias, certo? Tecidos, ferramentas, calçados, tá? E das Américas para a Europa, África e Ásia ia açúcar, algodão, metais preciosos, ok? Então a Europa era o grande centro aqui. A Europa era o local onde se desenvolveu esse tipo de política econômica, né? O mercantilismo, ok? Um detalhe importante é que as colônias na América, inclusive o Brasil, foram proibidas de produzir determinados alimentos e de manufaturas, né? Essa proibição era para não entrar em conflito com os produtos comercializados pela metrópole, ok? O mercantilismo na prática, então, os princípios mercantilistas foram aplicados de formas variadas. Então, aquelas características que nós vimos anteriormente, o metalismo, o colonialismo, eles foram utilizados de acordo com as condições de cada país. Por exemplo, a Espanha ela vai se aprimorar no metalismo, né? Eles vão explorar essa relação de exploração de metais preciosos na América, né? Então eles vão dominar as fontes, né? As minas desses metais preciosos, ok? Já Portugal vai estabelecer um comércio de produtos valiosos e raros na Europa, né? Por exemplo, o açúcar. O açúcar era um produto muito valioso, ok? Já a França e a Inglaterra, que não tinham o mesmo potencial de colônia que tinha a Espanha e Portugal, eles vão investir nas manufaturas para exportação. Então eles vão investir em produzir utensílios que serão vendidos principalmente para essas potências da época, né? Portugal e Espanha. Então a gente vai ter a Espanha como a principal potência econômica aqui,
justamente por conta, né, dessas minas de ouro e prata em abundância que eles tinham domínio na América. Ok? Um caso a ser estudado é o caso do industrialismo inglês. Os ingleses, então, não tinham as colônias, né, com potencial que Portugal e Espanha tinham. Então, eles investiram principalmente nas manufaturas de tecidos. E eles vendiam esses tecidos para outros reinos, ok? Para outros estados absolutistas. Então, esse mercantilismo inglês vai ficar conhecido como industrialismo, né? Então, eles vão produzir e vão vender para essas potências, ok? Então, a entrada de ouro deles vai depender muito da exportação, certo? Não à toa, aos poucos, os ingleses vão acumular capital, vão acumular riqueza para, né, posteriormente ser uma grande potência industrial, ok? Eles investiram também no transporte marítimo de mercadorias. Investiram então na criação de uma poderosa frota naval. E também houve apoio, né, dos reis aos corsários, navios que saqueavam, né, navios de outras potências, de outros reinos, que traziam riquezas. Então era uma pirataria, ok? Então existia um apoio dos ingleses a essa pirataria. Certo? Bom, pessoal, essas são as principais características do mercantilismo. Então, na aula de hoje, vocês compreenderam a associação entre absolutismos e mercantilismo e entenderam as práticas mercantilistas e a sua relação com o contexto europeu na Idade Moderna. Pessoal, espero que tenham gostado, tá? Acima está o meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.